E aí, gente, estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus com o título Coloque em ordem a sua casa. Que casa é essa? Vamos ler aqui uma passagem da Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, vamos conferir. Aqui no livro de Isaías, capítulo 38, 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quem é Ezequias? Ezequias era um dos reis lá do povo de Israel. Um dia, o profeta Isaías recebeu uma ordem de Deus para ir visitar o rei e dizer para ele que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. E naquele momento, o profeta Isaías deu o recado para ele, foi embora, e naquele momento, o rei virou as costas para a parede e começou a chorar. E começou a dizer: Ah, Senhor, eu fui um bom rei, fui uma pessoa honesta, eu fiz a tua vontade, por favor, me dá uma oportunidade. E naquele momento, se você quiser conferir aí, Isaías 38, de 1 a 8, fala que enquanto Isaías estava saindo, Deus disse: Isaías, volta e diz ao rei Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. E ali ele chegou e falou que ia ter mais 15 anos de vida. E aí o rei disse assim: Mas como é que eu vou saber se é verdade ou não? Se for verdade, eu quero que o senhor, profeta Isaías, ore e peça a Deus para que o sol recue 10 graus. E assim aconteceu. E o rei, ele tinha uma enfermidade de úlcera. E aí foram lá, pegaram o figo, fizeram um emprástimo lá e colocou na enfermidade e ele ficou curado. E aí aquela notícia percorreu em todos aqueles locais ali, né, aquelas redondezas ali. E o rei lá de Babilônia mandou seus emissários, né, seus embaixadores, para ir lá na casa de Ezequias, né, lá no palácio de Ezequias, para saber que milagre maravilhoso. Foram dois milagres, tanto a cura do rei, como também o sol, tipo assim, voltar 10 graus, né, recuar 10 graus. E é naquele momento, que está agora, essa passagem está lá em Isaías 39, de 1 a 8, fala que quando aqueles embaixadores chegaram até o palácio, em vez do rei Ezequias falar dos milagres de Deus, não foi o que ele fez. Ele foi lá e começou a mostrar as riquezas que ele tinha: ouro, prata, ervas, especiarias, tudo isso, semente, essas coisas assim. A Bíblia não diz, mas eu acredito também que até mesmo armas, né? Porque os reis tinham armas, né? Que era para lutar contra os seus adversários. Então ele mostrou tudo. Então quando o profeta Isaías chegou, ele disse assim: Vem cá, Ezequias, quem foram aqueles homens que estiveram aqui? Ele disse: foram pessoas que vieram de terra longínqua. E aí ele disse: Foi o que você fez? Ele disse: O que foi que você fez? Ele falou assim: Eu mostrei tudo que eu tinha no meu palácio. E ali, sabe o que aconteceu? Com isso que ele fez no futuro, lembra da história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Pois bem, o rei Ezequiel foi o responsável, porque entregou de mão beijada todas as suas riquezas para outro país lá em Babilônia, né, para o rei, né? E a gente vê a história que Nabucodonosor foi lá, destruiu Jerusalém e levou cativo, né, muitas pessoas, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e outras pessoas, a rainha Esté e uma turma foram para lá através, né, dessa situação. Então, o que eu quero falar para você é que, olha só, quando Deus falou para Isaías falar para o profeta, para o rei, que era para ele colocar a casa dele em ordem, não era a casa, o palácio, não, a casa do rei, não. Era a vida dele. Você vê que o rei Ezequiel estava tão distante de Deus, que naquele momento que a pessoa que realmente reconhece o agir de Deus, quando recebe uma bênção, um milagre, quer logo falar. O rei Ezequias, ele realmente era um bom rei? Sim, mas só que o que ele fez, nesse momento ele estava tão distante de Deus, que quando recebeu os milagres, ele esqueceu de falar a bênção que ele recebeu para aqueles homens, para levar o quê? Uma boa notícia do nosso grandioso Deus. Mostrou os seus bens. Então hoje também não é diferente. Hoje as pessoas também recebem bênçãos e mais bênçãos de Deus, mas não tem uma conscientização de ir agradecer a Deus, sabe? Não quer ir à igreja, não quer buscar o Senhor, não quer entregar sua vida ao Senhor. Pessoal, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia fala que Jesus vai voltar a este mundo, que um dia nós iremos ser julgados. A nossa vida tem que ser colocada em ordem, a nossa casa. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida?
Pare e pensa como é que está a sua vida. Será que sua vida está em agrado com Deus? Ah, Giovanni, eu trabalho, sou um bom esposo, sou uma boa esposa, sou um bom filho, sou um bom vizinho. Pronto, eu trabalho todo mês, tenho meu dinheiro, pronto. Não, meu amigo, não é só isso não. Tudo isso é Deus que te dá. Então você tem que reconhecer o que o rei Ezequias não fez, que reconheceu o milagre de Deus. Você que está vendo esse vídeo, passa a reconhecer o que Deus faz na sua vida. Porque sem Deus você não tem força nem sair da sua cama para ir trabalhar. Você não tem força para ir na cozinha tomar um copo de água. Por que quando convida você para ir para a igreja? Ah, não vou não, estou doente, estou com dor de cabeça, estou sem roupa, está chovendo. Quando está chovendo você vai para o seu serviço, não vai? Quando está chovendo você não vai, vai para a festa? Pois bem, por que você não ir reconhecer o que Deus faz na sua vida? Meus amigos, o negócio é sério. A palavra de Deus aqui mostra que todos nós iríamos ser julgados. Não temos tempo a perder, não. Jesus vai voltar a qualquer momento. E você, como é que está a sua casa? Como é que está a sua situação? Você como esposo, como esposa, como pai, como filho? Será que você está cuidando dos seus pais? Será que você está sendo um bom pai? Você que trabalha, você está dando sustento dos seus filhos? Ou está pegando o seu dinheiro para gastar em bebida, em mulheres, em festa? Olha só, pensa bem, coloca em ordem a tua casa. Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento entre família, entre vizinhança? Será que você que é cristão está dando um mau testemunho? Será que você que ainda não é cristão também está, sabe o quê? Ah, não vou ser crente porque não vou ser cristão, porque fulano de tal é cristão, faz desse jeito. Meus amigos, deixa quem quiser fazer, seja cristão ou não cristão, seja pastor, padre, quiser fazer as coisas erradas, que faça. Você tem que se preocupar com a sua vida, colocar a sua vida em ordem. Entendeu? Porque a Bíblia diz que quando morre, segue-se o juízo. Meus amigos, se eu não colocar minha casa em ordem, duas coisas podem acontecer. Se eu não colocar minha vida em ordem com Deus, duas coisas podem acontecer. Eu posso morrer perdida, ou Jesus pode voltar eu perdido. Entendeu? Então, hoje é o tempo. Não faça como o rei Ezequias, não, que quis a bênção. Hoje, o que tem acontecido hoje, que as pessoas querem o abençoador, mas quer a bênção, mas não quer o abençoador. Sabe? Diz que ama a Deus, eu amo a Deus, aí vai à igreja e tal. Meus irmãos, hoje o que a gente vê, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Hoje o que a gente vê, as igrejas estão cheias de adoradores. Ah, estou na igreja, as igrejas estão lotadas, mas quando coloca as regras lá, guarde o mandamento de Deus. Obedece, não é para você fazer aquilo, não. Vou para a igreja, eu louvo, eu canto, ali eu recebo aquela unção, mas quando sai dali, não tem nada daquilo. Está tão distante da palavra de Deus. Ser cristão não é você só ir para a igreja, cantar, ouvir palavra de Deus e louvar, não. Ser cristão é renunciar, é renúncia. Você tem que renunciar ao que Deus está pedindo. E meus amigos, vou falar uma coisa que eu nem ia falar aqui agora, mas eu vou falar para vocês. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma igreja que tem muitas regras. Não é porque ela é seita, não, sabe? As pessoas dizem que a nossa igreja ela é seita. Não é seita, não. A Igreja Adventista tem regras. Para você trabalhar em uma empresa, você tem regras. Se você não seguir as regras na sua empresa, você é despedido. No céu também existem regras. Não fique pensando você que está aí, você que é cristão, que está em alguma igreja, que está em igrejas, só porque você está marcando ponto, está indo lá aos cultos, está cantando, está louvando, ouvindo a mensagem, mas no dia a dia você não quer nada com Deus, não quer obedecer o que Deus pede. Meus amigos, isso não vai contar diante de Deus, não. Enquanto a pessoa não sabe da palavra de Deus, tudo bem, ela é inocente, Deus aceita o louvor, Deus aceita a mensagem dela, mas passou a conhecer, por exemplo, vou falar aqui, eu ia fazer outro vídeo falando sobre isso, não sei se você vai ver esse vídeo até o final, mas eu digo para você, aqui na Bíblia, Deus fala para nós guardarmos um dia, que é o sábado, dia do Senhor, e eu mostro para vocês várias referências bíblicas, e tem muitas igrejas que dizem que é para se guardar o domingo, meus amigos, não tem domingo não, guardar
guardando no domingo, não. Aqui na Bíblia fala também, sabe o quê? Tem alimento que você tem que comer, que não tem que comer. O povo diz, não, isso aqui foi Deus aboliu lá na cruz. Deus não aboliu, não. A lei de Deus que está em Êxodo 20, de 13 a 17, é o caráter de Deus. Então, para você que é cristão, coloca a sua ordem, arruma a sua casa, coloca a sua casa em ordem. Não fica pensando, se você não conhece, você até agora, você é inocente. Mas a partir desse vídeo, e você que já ouviu a mensagem de outras pessoas, pode ter certeza que você não é inocente. Tem urgência você colocar a ordem em sua casa. Eu fico olhando, meus irmãos, a nossa igreja. Eu congrego aqui, né, na nossa igrejinha, a gente congrega, a gente vê, a gente tem poucas pessoas que vão à nossa igreja. Por quê? Porque existem regras, mas muitas igrejas, não estou falando mal dos irmãos, como eu estou te dizendo, existem pessoas que estão nas igrejas, mas não têm conhecimento do que eu estou falando aqui. Mas tem pessoas que têm o conhecimento, mas está desviando. Você está mostrando e a pessoa está desviando. E essa pessoa não é mais inocente. Essa pessoa vai prestar conta a Deus no dia do juízo. Entendeu? Então, meus irmãos, cuidado, Jesus vai voltar. Existe uma mensagem, eu tenho até um vídeo aí que fala sobre as 3 mensagens angelicais. São as mensagens que as igrejas, os pastores estão dizendo que não é mais para obedecer. Está lá em Apocalipse 14, de 6 a 12, se vocês quiserem conferir. Meus irmãos, não fica pensando porque a igreja está lotada que é tudo obediência, não. Não estou falando mal e não estou dizendo que aquelas pessoas não têm fé, não. Tem sim. Aqueles que estão lá dentro, que não têm conhecimento, são pessoas de fé, fervorosa. Mas para você que está vendo esse vídeo, que você sabe, já viu na Bíblia que Deus pede para obedecer os seus mandamentos, mas você está, desviando. A Bíblia diz, sabe o quê? Que aquele que tapa os ouvidos, ouvir a lei, até as suas orações se torna abominável. Se eu não me engano, acho que é em Provérbios 28, 9, que diz que é abominável. Se você conhece, se você conhece a palavra de Deus e você não está obedecendo o que Deus manda, meus amigos, sinto muito. Naquele dia do juízo, no dia do julgamento, você vai estar perdida. Eu também, se eu que conheço a verdade, se eu estiver negligenciando, porque o que acontece é isso. Na nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ensina o que está aqui dentro da Bíblia, que Deus pede para a gente ensinar. Muitos que conhecem vão se perder porque teve uma grande luz, mas não está obedecendo. E para você que conhece, que você não conhecia, procura, meus amigos, tomar a decisão certa. Não fica colocando desculpa, não, entendeu? Eu não vou ser adventista, eu conheço até a verdade. Eu não vou ser porque tem o meu serviço, irmãos. No mundo todo existem milhões de adventistas que trabalham e Deus abençoou. Tem muitas histórias de pessoas que Deus abençoou, que deixou tudo por amor a Deus. Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele. Então a mensagem que eu deixo para você é: coloca em ordem a tua casa. E não fica pensando que é só para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, não. É para você que conhece a palavra de Deus, para mim que conhece a palavra de Deus. Se eu não estiver colocando em ordem a casa do Senhor, ou a minha casa de Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo. O que é que eu estou colocando dentro do meu templo? Hein? Será que eu estou enchendo meu templo de porcaria, de bebida, de droga, de cigarro, de comidas impuras, como está aqui em Levítico 11, que fala que a carne de porco ela é impura, o peixe, a gente só tem que comer do peixe que tem a barbatana e escama. Está aqui, está escrito que a gente não pode comer essas coisas, tem os animais limpos e impuros. Mas Jesus aboliu lá na lei. Deus mandou, né, Pedro descer lá com um lençol lá com os animais impuros para ele comer. Irmãos, as pessoas têm pegado essa passagem quando vê que Pedro desceu lá, né, com um lençol cheio de animais para ele comer. Irmãos, se você estudar a Bíblia, você vai entender que não é nada daquilo. Ali era o quê? Porque os discípulos tinham que indiferença com os gentios. O povo, os judeus, né, não se uniam com os gentios. Só que tinha, né, aquele rapaz lá, que eu sei o nome dele agora, né, Cornélio, um homem que era romano e era um homem bom, obedecia a Deus, né, mas Deus não era só o suficiente. A Bíblia diz que ele dava esmola.
Ele dava esmola, ele orava, e a Bíblia diz o quê? Ele era homem íntegro, e a Bíblia diz que Deus ouviu as orações de Cornélio, e Deus mandou o quê? Pedro levar a mensagem, ou seja, de esperança, ou seja, Deus mandou aqueles animais, mostrando para Pedro não achar que não tinha que levar porque ele não era judeu, mas Deus disse o quê? Que ele purificou a todos, entendeu? Quando ele disse assim, que ele purificou todos os animais, não eram os animais, não, Deus está dizendo o quê? Que ele purificou as pessoas, entendeu? Então, meus amigos, deixa eu beber um pouco de água. Então, não coloca desculpa, não. O tempo é hoje, é agora. Há uma emergência, há uma urgência. Será que você não está vendo que esse mundo está mal? Será que você não está vendo que esse mundo não está prestando para se viver? Temos que pregar o evangelho enquanto é tempo, tá? Então, que Deus abençoe. Eu sei que esse vídeo é longo, tá longo, mas tem que se falar da palavra de Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Uma mensagem de advertência e de esperança. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te dê orientação, te dê luz para que você venha tomar a decisão certa de obedecer e guardar os mandamentos do Senhor.